No mundo de One Piece, aqueles que possuem grande poder controlam os mares, mas não é só de poder que vive um pirata. Sua influência também diz muito sobre sua força. O Shanks, além de ser um Yonkou, também possui influência o suficiente para ter laços com os Gorosei. Você quer saber qual a origem do Shanks? Qual seu verdadeiro nome e por que ele é um dos piratas mais poderosos e influentes do mundo? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Bom galera, a origem do Shanks foi algo incrível, que confirmou muitas ideias que as pessoas já tinham sobre ele, mas mais que isso ainda, revelou qual pode ser seu verdadeiro nome. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês toda a origem do Shanks e discutir com vocês sobre quem são seus pais e quem é sua família. Então com isso, vamos para as origens do Shanks. Então, para descobrirmos a origem de Shanks, temos que começar primeiro pela sua história, que foi recentemente revelada. A sua história então começa 39 anos atrás, onde em uma ilha do West Blue, Shanks, um bebê de cabelos vermelhos, nasceu. Já agora, pouco tempo depois de seu nascimento, cerca de um ano, o Shanks, ainda como um bebê, acaba se envolvendo em um dos maiores conflitos que já foram registrados no mundo. Em uma ilha chamada God Valley, uma terrível guerra aconteceu que envolveu os nobres mundiais e os seus escravos. Pelos nobres que estavam sendo atacados, a marinha que os fornece proteção direta foi obrigada a ir até lá protegê-los e acabaram enfrentando os causadores do tumulto, uma tripulação lendária e infame chamada Piratas Rocks. Os Piratas Rocks eram liderados pelo cruel Rox de Xebec, e seu grupo consistia apenas de piratas notáveis e fortes o suficiente para ser o capitão de sua própria tripulação. Então, para enfrentar tal inimigos, Monkey D. Garp foi convocado a God Valley e lá, fazendo uma aliança inesperada com o futuro rei dos piratas Gold Roger, que também estava lá por motivos desconhecidos, lutaram e derrotaram os lendários Piratas Rocks, colocando um fim à vida do seu capitão Rox de Xebec e fazendo o restante de seu bando se separarem e seguirem suas vidas de piratas individualmente, fazendo a ilha de God Valley desaparecer completamente do mapa de One Piece. E esse conflito, que aconteceu há 38 anos atrás, ficou mundialmente conhecido como o Incidente de God Valley. Após esse conflito, Garp recebeu todo o crédito pela derrota dos Rocks, ganhando o título de O Herói dos Fuzileiros Navais, enquanto o nome de Gold Roger foi excluído de todos os livros de histórias, sendo mantido em segredo a sua participação nesse incidente, já que um pirata não pode ser retratado como alguém bom, e muito menos que, mesmo não sendo a intenção de Roger, um pirata salvou a vida dos nobres mundiais, e isso nunca poderia ir a público. Mas apesar disso, Roger tirou algo bom de tudo isso. Saqueando os despojos deixados na ilha, Roger levou um baú de tesouros para si, que dentro dele tinha sim ouros e joias preciosas, mas seu bem mais precioso era um bebê ruivo de apenas 1 ano de idade, que tinha sido largado ali dentro. Esse era o Shanks. O Shanks então foi criado desde pequeno pelo Roger como aprendiz do seu bando para se tornar um pirata. E como o Shanks foi largado naquele baú? Bom, é isso que vamos discutir agora. No dia do incidente, antes do conflito começar, quem estavam presentes em God Valley eram os nobres mundiais e os Piratas Rocks. Por isso, duas possibilidades conhecidas para a origem do Shanks são que ou ele é filho de um nobre mundial, tornando Shanks um dragão celestial, ou ele é filho de Rox de Xebec, tornando ele filho de um dos piratas mais fortes de todos os tempos, que sozinho dominou e governou piratas como Barba Branca, Kaido e Big Mom. E sinceramente, as duas possibilidades para mim faz muito sentido. Eu já até fiz um vídeo explicando as possibilidades de Shanks ser filho de Xebec.
e se você quiser dar uma conferida, ele vai estar passando aqui em cima. Então eu vou começar falando da possibilidade do Shanks ser um dragão celestial, mostrando qual pode ser o seu verdadeiro nome, que pode já ter sido revelado. Desde o começo da série, vimos que o Shanks é alguém com muita influência, tanto com os piratas como com o governo mundial. O fato dele ser um Yonkou ajuda ele a ter respeito dos piratas, mas não explica a sua influência com o governo mundial. Shanks conseguiu uma audiência presencial com os Gorosei, os 5 anciões que governam todo o governo mundial, com um dos 5 anciões dizendo que só conseguiu essa audiência por ser o Shanks. Uma fala bem interessante também foi de outro ancião que disse que estava no meio do Reverie e que na posição em que o Shanks se encontra, ele não tem poder para influenciar a política. Isso quer dizer que o Shanks já esteve na condição de dar suas sugestões para o governo mundial antes, e como sabemos, os únicos que podem influenciar o governo mundial são os dragões celestiais, que são 19 das 20 famílias dos 6 que estabeleceram e criaram o governo mundial há 800 anos atrás. Então, isso implica que Shanks possa ser um nobre mundial, mas por ter seguido uma vida de pirata, isso fez ele perder o privilégio de um nobre. E uma outra dica que temos disso está na história de Uta, a filha do Shanks. Apesar da história de sua filha ser contada no filme Red de One Piece, onde os acontecimentos e a linha cronológica do filme não são canônicas, a Uta apareceu em um painel do mangá como uma silhueta. Então ela é sim parte do canon. E sua história no filme também faz parte da linha original de One Piece. Há 19 anos atrás, depois de formar sua tripulação recrutando membros poderosos para seu grupo, o Shanks revive seu passado. Ao ancorar em uma ilha, ele nota que o local estava sendo invadido por piratas, e no mesmo instante, o Shanks e seus companheiros foram ajudar e derrotaram os piratas. Depois da derrota dos piratas inimigos, Shanks foi saquear seus tesouros e, abrindo um baú do tesouro, ele encontra uma criança de apenas 2 anos de idade ali dentro. Uma garota que mais tarde seria chamada de Uta. Os seus pais foram mortos pelo ataque dos piratas e o Shanks, então, com apenas 20 anos, a adotou, se tornando seu pai adotivo e passou a criá-la em seu navio. Foi mencionado pelos Gorosei que a Uta fazia parte da família Figureland, e essa era uma família que os Gorosei estavam atrás. Ainda é desconhecido o motivo deles estarem procurando os Figureland. Pode ser por eles serem uma família criminosa, o que muito dificilmente aconteceria, a não ser que os Figureland conquistassem coisas notáveis, como o Roger, por exemplo. Mas como nunca ouvimos falar dessa família, a segunda opção é que ela faz parte das 20 famílias de nobres mundiais. E por acharem que a Uta era filha biológica do Shanks, os Gorosei concluíram que o Shanks também é um Figureland. E aqui temos duas possibilidades. A primeira é que o nome do Shanks realmente é Figureland, e como ele adotou a Uta, ele deu o seu próprio nome a ela. E a segunda possibilidade é que a Uta já se chamava Figureland, que o Shanks descobriu por alguma carta ou bilhete que estava junto com ela quando ele a encontrou. Não podemos ter certeza ainda, mas aqui que as coisas começam a se encaixar. Mesmo que tenha a possibilidade do Shanks não fazer parte da família Figureland, os Gorosei acreditam que ele faz. Ou seja, tem a chance dos Gorosei acreditarem que o Shanks faz parte da linhagem de um nobre mundial, mesmo ele fazendo ou não. E por isso, o Shanks tem até mesmo influência com o governo mundial. Mas digamos que Figureland seja o verdadeiro nome do Shanks. Assim como Gold Roger teve o D do seu nome escondido, Figureland também pode estar escondendo o D. Sendo assim, o nome do Shanks seria Figureland de Shanks. E por mais que os do clã D foram considerados inimigos dos deuses, nada impede que uma das famílias de nobres mundiais, ou seja, os deuses do mundo, seja um traidor ou um infiltrado do clã D.
Isso pode mostrar que uma das famílias fundadoras do governo mundial foi um D. E o fato dele estar oculto, assim como o nome do Gold Roger, mostra que ele foi um traidor do clã D e o governo escondeu isso do mundo. Ou esta é uma família infiltrada, e eles mesmos esconderam seu nome para não serem descobertos pelo governo. É uma ideia bem interessante ter um D nos nobres mundiais. E agora, outro fato que me faz acreditar que o Shanks possa ser um nobre mundial é a maneira que o seu nome é escrito em japonês. Shanks, o ruivo, em japonês é pronunciado como Akagami no Shankso. Akagami, na sua tradução mais literal, significa cabelo vermelho, ou ruivo como é mais conhecido. Mas ela também tem outros dois significados. Um deles é Deus sujo e o outro Deus vermelho. Nas outras duas traduções, ele é descrito como um deus. E eu acho incrível o jeito que o Oda brinca com as palavras em japonês, onde a mesma fonética pode ter vários significados e maneiras diferentes de escrever. E o Shanks, no seu próprio nome, tendo significados como deus, me mostra que ele pode sim ser um nobre mundial, os autoproclamados deuses do mundo de One Piece. E uma ideia bem interessante que eu tenho é que Shanks talvez seja filho de Rox de Zebek e de um nobre mundial, e talvez todo o incidente de God Valley tenha acontecido por causa disso. Zebek pode ter descoberto que teve um filho e foi atrás dele para pegá-lo e transformá-lo em um pirata para seguir o legado de seu pai. Mas sua mãe não queria que seu filho fosse um criminoso e ainda perdesse o privilégio dos nobres, e por isso se recusou a entregar Shanks para ele, talvez o escondendo em um baú de tesouros para que ele não fosse pego. E assim, Zebek se enfureceu com os nobres mundiais, e o grande incidente de God Valley aconteceu, com uma criança sendo deixada para trás. Assim como o nome do Shanks tem vários significados, Rox também tem, e pode ser lido como Rokuso, o que também pode significar vermelho. Então Shanks pode ser filho de um nobre com um pirata. Dois extremos residem nele, com uma única pessoa que pode viver nos dois mundos e que representa os dois lados da justiça. O que, como o Oda mesmo disse, em One Piece, o oposto de justiça é uma outra forma de justiça. Então é isso, galera. Eu acho que o Shanks possa ser filho do Zebek e de um nobre mundial. Seria algo totalmente novo para One Piece, que também seria muito legal. Mas deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais. E você ainda recebe todos os novos vídeos do canal. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!